Aos 20, você quer provar que você é capaz de tudo. Que você é fodão, que você tem capacidade de desempenhar algum trabalho, você quer abraçar o mundo, mas você não conhece nada do mundo, né? Você quer mostrar para as pessoas que você tem o seu valor de mercado, quer mostrar para sua família que você é competente, quer mostrar para o seu patrão que você merece receber um algo a mais. Você fica sempre nessa intenção de provar algo para as pessoas, mas você não tem bagagem suficiente e as pessoas não acreditam em você. Não acreditam porque você não deu tempo ainda de você construir bagagem. Só que aos 30 você já tem bagagem. Aos 30 você já conseguiu se encontrar em alguma habilidade, né, muitas das vezes. Aos 30 você já não sente mais aquela necessidade de ficar tentando provar para as pessoas que é alguém diferente, que é alguém que tem o seu valor. Você não precisa ficar aí, você nem fica pensando mais nisso, se desgastando, pensando se você agradou ou desagradou alguém. Você tem outras coisas que são prioridades. Você não fica mais se preocupando com aquela pessoa que está se vitimizando do lado, né? Aquela pessoa que, fiquei chateado com você porque você é isso e porque você é aquilo. Você fala, tá bom, tchau. Você evita muita briga, evita muita discussão, porque você não tem mais paciência para esse tipo de coisa. Você não entra em brigas que não tem necessidade, não entra em discussões sem sentido. Você para de dar atenção para essas coisas. Sendo que no começo, quando você estava na fase dos 20, você ficava tentando provar que você era o certo. Hoje, aos 30, eu já não fico tentando provar que eu tenho razão. Eu não tento ficar aquela velha história, né, dando murro em ponta de faca. Tem pessoas que você percebe que não adianta colocar energia, porque ela não se faz, ela não quer entender o seu ponto de vista. E aí quando você consegue compreender que a vida funciona assim em todos os âmbitos, que existem N tipos de pessoas com inúmeros tipos de pensamentos, de crenças, de ideologias, e aí você fala, tá bom, para que eu vou ficar tentando provar o meu ponto de vista para alguém que não quer ou não nem tem interesse em aprender ou me escutar? E quando você consegue virar essa chavinha, você fala, quer saber? Eu vou me esforçar para me conectar com pessoas que de fato tá conectada com o meu tipo de pensamento, alinhado com as minhas crenças, com os meus valores, e aí você vai filtrando. Então, quem começou com você na sua caminhada dos 18, 20 anos, quando você chegar nos 30, essa pessoa talvez não esteja mais com você. Então você fala, nossa, eu encontrei o meu melhor amigo, a minha melhor amiga. Não, na verdade, pelo caminho, essas pessoas vão sumindo. Na corrida do dia a dia, você vai encontrando outras e outras pessoas que você nem imaginou, né? Como eu tenho um exemplo muito prático. Fazem 6 meses que entrou um casal de pessoa na nossa vida que revolucionou o nosso relacionamento, a nossa amizade, eu digo, entre eu e minha esposa com esse casal. Eles fazem parte da nossa vida como se fossem amigos nossos de 50 anos atrás, entendeu? Então, no meio do caminho você vai deixando de tentar provar que você é bom em algo. As pessoas boas, elas vão se conectar com você, as pessoas com os mesmos valores vão se conectar com você, sem que você se esforce para isso e sem que a pessoa também se esforce para isso, né? E você vai ficando mais, assim, calmo, porque você vê que a vida é assim mesmo. Você não vai perder mais a paciência por coisas que não tem necessidade. Você vai fazer escolhas mais assertivas. Você vai pensar mais no hoje, na família, no que faz sentido, no que tem realmente valor. Trabalho é importante, dinheiro é importante também, mas a sua esposa, seu marido é importante. Se você tem um sonho de ter um filho, é super importante. Você também tem um time. Você percebe que não dá para ficar deixando só para amanhã as coisas, né? Você não é tão velho a ponto de não ter mais energia, né? Você não tá velho, mas você também já não é mais o jovenzinho de 20 anos que tem ainda a vida inteira pela frente, que pode fazer qualquer tipo de escolha que dá para consertar muitas das vezes no meio do caminho. Você começa a fazer escolhas mais conscientes, você vai para ambientes que você queira estar, você começa a escolher onde você quer estar, você começa a escolher as amizades que você quer ter, né? E você não aceita mais que as pessoas que não têm resultados dê palpite na sua vida. Porque no começo da trajetória, você acha que todo mundo que tem uma opinião merece entrar na sua cabeça, porque ela é mais velha que você.
E aí você vai dando trela e vai enchendo a sua cabeça de muita coisa que não precisa, tá? E aí você vai filtrando, você vai deixando, olhando para que, às vezes, aquela pessoa, ela é mais velha, ela merece o respeito, mas, quer dizer, nem todas merecem um respeito, né? Mas ela não merece fazer ninho dentro da sua cabeça. Ela não tem opinião, ela não tem resultado suficiente para poder ficar falando na sua cabeça, tá? Então, idade não significa nada, idade não significa nada. Tenho pessoas do meu convívio, da minha família, que tá lá batendo na porta dos 60 já, dos 50 e poucos, 60 anos. Pessoa totalmente desestruturada emocionalmente, financeiramente, familiar, espiritual. Qualquer área da vida dessa pessoa é um desastre. Então, o fato dela ser uma pessoa de idade, que já tem maturidade, tem idade, quer dizer, tem idade, mas não tem maturidade. Então, esse tipo de pessoa não merece nenhum pingo da sua atenção em qualquer área da vida. Essa pessoa, às vezes, vem querer falar de investimento comigo. Poxa vida, dá até dó. Eu finjo que dou atenção, mas a pessoa não tem resultado. A pessoa mora de favor, não tem uma bicicleta para andar, não tem nada. E quer vir falar de resultado, quer vir falar de dinheiro para mim, né? Então, você começa a entrar, se fingir de bobo também, né? Tem hora que você... Isso é uma das melhores coisas que você vai aprender na sua vida. Finge que me engana, que eu finge que acredito, né? Então você vai começando a concordar com coisas só para a pessoa ir embora. Ignora. Fala que, não, é isso aí mesmo. Não, você entra na brisa da pessoa só para ela achar que você está concordando, que você está tendo razão, que ela está tendo razão, só para que ela assim, ó, desabe ali, fale o que ela tem que falar, mas no final você está entrando por um ouvido, saindo pelo outro e tá tudo bem. Você vai começando a criar artimanhas para ignorar pessoas, né? Em contrapartida, você vai encontrar pessoas da sua idade, muitas das vezes, com resultados estratosféricos, com resultados fora da curva. E aí você vai falar, poxa vida, por que essa pessoa teve esse tipo de resultado? E não é a inveja, não é inveja, porque tem muita gente que, por pequenas coisas, ela já sente inveja. E ela quer ter aquilo que você tem. Ela quer ter aquilo que você tem, mas ela não quer fazer o que você fez. Ela não quer ter que acordar de manhã ou dormir mais tarde, ler um livro, assistir um podcast. Ela não quer ter que fazer o que você teve que fazer para chegar no resultado que você teve. Para vocês terem noção, tem pessoas que invejam a vida minha e da minha esposa. Nós temos um carro popular, um carro normal, banco de tecido, normal, carro de 30 mil, 35 mil, 40 mil. Temos um carro normal, temos uma moto que vale lá seus 10 mil, moramos numa casa que é de aluguel. Mas nós demoramos para construir essa vida atual nossa, que hoje nós temos os nossos investimentos, nós vendemos o nosso imóvel e aplicamos a juros, e hoje nós temos o nosso investimento que nos paga, que nos proporciona. E estamos agora, como eu fiz os 30 anos, eu quero dar um passo a mais, e não vou falar nesse vídeo, mas eu vou dar um passo que eu acho que vai definir assim, esse marco dos 30 anos como o marco onde eu falo, agora eu tenho uma maturidade para tomar esse tipo de decisão. Eu vou construir esse resultado de agora em diante. E, enfim, é isso. E aí, por incrível que pareça, por mais simples que a nossa vida seja, as pessoas sentem inveja, mas não fazem 1% do que a gente faz para construir uma vida simples que a gente tem. E tá tudo bem. Tá tudo bem porque, igual eu falei para vocês, a gente às vezes começa a se fingir de bobo, vai ignorando, vai fingindo que não tá vendo, sabe? Só que esse tipo de pessoa não entra na nossa vida. Se tem coisas pra gente fazer, sei lá, sair para comer uma pizza, tomar um vinho, essa pessoa não participa, ela não é convidada. Se vai na igreja, essa pessoa eu não convido, não quero essa pessoa fazendo parte do meu ciclo de amizade. A gente às vezes convive porque é obrigado a conviver dependendo do ambiente que a gente está, mas ela não, onde eu posso escolher onde eu quero estar, ela não é convidada. Então, faça uma autoanálise se você não está deixando de aproveitar oportunidades ou de ter amizades por conta de você ser esse tipo de pessoa. O tipo de pessoa que parece que tem ervilha dentro da cabeça, não tem um cérebro pensante, não é alguém que constrói uma conversa saudável, não é alguém que olha para o futuro como algo promissor, só vive murmurando da vida, só vive se enfiando, se dopando de remédios. E eu quero dizer aqui que eu não estou menosprezando a questão de saúde. De fato, tem coisas que a gente precisa tomar um remédio e a medicina está aí para isso. Mas pessoas que se entregam ao remédio, não se esforçam nem para sair daquela situação, esse tipo de pessoa que é o tipo de pessoa que eu me afasto. Porque pessoas que vão fugindo da realidade, né? A cabeça dela já não está mais ali para pensar por ela mesma, porque ela está tão
dopada de remédio que ela não consegue pensar por si só. E aí ela vai se entregando, se entregando, se entregando, e a vida só vai afundando. Isso não é por conta da pessoa, mas é porque vai afetar a mim, vai afetar a minha realidade, os meus ambientes, e eu não quero ter que entrar nessa linhagem, eu quero poder construir a minha vida, e como eu venho fazendo. Então, se eu posso escolher que tipo de pessoa eu quero andar com aquela pessoa que tem um hábito de atividade física, que sempre está com um sorriso no rosto, sempre está procurando ali, buscando a Deus, está procurando sempre ambientes agradáveis, procurando ali se controlar financeiramente. Esse é o tipo de amizade que eu busco, que eu consigo controlar. Então, isso são coisas da maturidade dos 30 anos que você vai encontrar, né? Eu sei que quando chegar aos 40, provavelmente vai ser outra coisa, a gente já está pensando diferente, já vai ter, talvez, filhos. Isso vai mudar totalmente o jeito de você viver, de você encontrar propósito na vida. Coisas que faziam sentido nos 20 já não faz aos 30 e não fará aos 40. Então, tudo isso é o que eu queria dizer para vocês. Esse é o meu primeiro vídeo aos 30, né? Eu venho documentando aqui no meu perfil, no meu canal, vivências da minha vida, né? Então, se você pegar os meus vídeos de quando eu comecei a criar vídeos pro canal, eu era de um jeito, eu tinha uma didática diferente, eu falava diferente, parecia que eu via o futuro como algo brilhante e ilusório, né? Eu acreditava em Papai Noel praticamente. E quando você vai trabalhando durante a vida, você vai criando mais consciência, vendo que o que você acreditava para os 30 não exatamente aconteceu como você esperava, mas tem coisas que superou até as expectativas. Então, coisas que eu tinha me prometido para os 30, eu acredito que eu conquistei até além do que eu acreditava, mas em outras áreas também eu acredito que eu pequei, eu falhei em algumas outras áreas, e tá tudo bem. E tá tudo bem, você não é um super-herói, você vai entender que você não é um super-herói, você vai aprender muitas e muitas coisas durante essa caminhada. E se eu vejo assim, eu tô tentando recapitular aqui nos meus vídeos, né? Eu era alguém que falava demais, assim, eu continuo falando demais, mas sem uma linha de raciocínio, sem conseguir construir uma história linear, falava com mais velocidade. Hoje eu percebo que eu já tô mais calmo na hora de falar, construo uma ideia com mais raciocínio. Enfim, eu percebo que houve mudanças, e é isso, tem que haver mudanças. Se você não percebe nenhuma mudança na sua vida, preocupe-se, porque se você está parado, na verdade você está regredindo, porque o mundo está em evolução, e se você não se programa para evoluir junto, você está ficando para trás, em todas as áreas, tá? Tecnológica, espiritual. Eu busco muito agora, percebo que chegando aqui nessa fase, no último ano, eu tenho me aproximado mais de Deus, buscado mais essa área espiritual, buscado mais a área familiar, né? Entre eu e minha esposa, graças a Deus temos um bom relacionamento. Gosto muito de falar sobre isso porque eu vejo assim que a gente é exemplo para outros casais de relacionamento. Lado financeiro, graças a Deus, Deus tem prosperado na nossa vida. Entre eu e minha família, venho trabalhado para estar cada vez mais presente e melhor, como filho, como irmão, como sobrinho, qualquer área da vida ali, né, no sentido familiar. E é isso, vem trabalhando. E esse vídeo vai servir de base quando eu olhar para trás e falar, poxa, olha como é que eu era aos 30, né? Tava ali agora, fui fazer exame, porque estamos tentando ter filhos, e aí, né, chegou nos 30, se não tá dando certo, o que tá acontecendo, né? Já não sou mais o jovenzinho de antes, mas também não estou velho, mas preciso me cuidar, preciso cuidar da minha saúde, porque como que eu vou cuidar de um filho sem saúde, né? Preciso dar exemplos. Então a gente vai trabalhando tudo isso, se preocupando um pouco mais com a saúde, para ser cada vez uma pessoa mais, continuar sendo uma pessoa mais alegre, feliz, espontânea. Mas aí você percebe que aos 30 seu corpo já não colabora com isso, então você precisa tomar umas vitaminas. Então é tudo isso, galera, coisas que você não pensava antes, começa a pensar agora. Parei aqui para tomar um café, depois do exame, refletindo, baseei numa reflexão ali, pedi para o ChatGPT, né? Coisa que não tinha aos 20, agora tem, inteligência artificial. Então a gente usa alguma ferramentinha ali, né, básica, para entender um pouco mais reflexivo ali do que a gente percebe aos 30 anos, né? Tem um senhor aqui, passando aqui na onde eu tô, né, que é um parque do Engar na minha cidade, tá caminhando aqui pelo parque, calmo, tranquilo, com a mão no bolso, também fresquinho. Em contrapartida tem outros mais jovens que estão correndo. O que isso entende-se, né? A vida, quando a gente está na juventude, a gente está sempre na correria. Mas o velho, ele está calmo, ele já entendeu que não existe correria. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu tempo. Não existe competição, não existe competição. Cada um vai colher o resultado do que busca, do que entrega, né?
Não tem como eu ficar me comparando. Fiz amizade com um cara, tem a minha idade praticamente, ele já tem 3 filhos, tem uma empresa multimilionária aí praticamente, tem carros de milhares de reais, caríssimos, né? Porsche, etc. E você vê, conversa com o cara, um cara muito alinhado com Cristo, e aí você olha e fala, poxa, por que eu ainda não tenho isso, né? Mas o que ele fez? O que ele construiu? O que ele abdicou? Então, não existe essa competição. Você começa a parar de fazer comparações, mas você fala, alguma coisa eu deixei de fazer. Em contrapartida, isso também estou avançado em algumas áreas que eu percebo. Então, cada um está correndo uma corrida, cada um está numa página de um livro, num capítulo de um livro, entendeu? Então não se compare com a minha vida e eu também não posso me comparar com a sua, né? Para muitos eu já deveria ter trocado de carro. Não, troca de carro, não sei o quê. Não faz sentido ainda. Estou trabalhando para isso, trabalhando na minha cabeça, não é por causa do dinheiro, porque por conta do dinheiro eu já teria trocado. Mas ainda estou trabalhando alguma coisinha na minha cabeça. Então é isso, é maturidade, você vai construindo. E tá tudo bem. Aí parei aqui agora, falei, vou gravar um vídeo, porque faz sentido eu gravar esse vídeo nos meus 30 anos. E agora, sexta-feira, eu vou voltar pro trabalho e finalizar esse dia de uma forma extraordinária. É isso. Para você que chegou até aqui, quer começar a empreender, como eu fiz, como eu venho fazendo, ganhando dinheiro no mundo dos relógios, e eu digo para vocês, é um mercado muito promissor que eu só quero cada vez investir mais e mais e mais, porque isso vem me gerando uma qualidade de vida que eu não imaginei que eu teria, tá? Então, é isso, galera. Vou deixar link na descrição aqui dos meus fornecedores, tá? Dos meus fornecedores. E é isso. Acessem os fornecedores, empreenda barato, construa uma segunda fonte de renda, não dependa só de uma fonte de renda, tenha 2, 3 fontes de renda, como diz o meu cunhado, né? Ele fala assim, cara, um banco de uma perna você não consegue sentar. Um banco de 2 pernas você também não consegue sentar. Agora, se for um banquinho de 3 pernas, aí você já consegue sentar. Se for com 4 pernas, então, melhor ainda, né? Então, se você só tá com um banco de uma perna, preocupe-se, porque se acabar essa perna, você tá lascado. Se tiver 2, tá mais ou menos, mas ainda dá para melhorar. Se você tiver 3 pernas, um banquinho de 3 pernas, aí você já consegue ficar mais confortável. E hoje eu digo para vocês, eu tenho um banquinho de 3 pernas, que é o meu emprego de CLT, os relógios e os nossos investimentos. Então eu tenho um banquinho de 3 pernas, mas confesso para vocês que a perna mais forte, mais estruturada é os relógios hoje, tá? É isso, galera. Tamo junto demais. Me desejem aqui um feliz aniversário nos comentários. Tamo junto. Obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Falou, valeu.